Pessoal, meu nome é Ricardo, sou parceiro do Gesso aqui na equipe 3 e a gente vai estar trabalhando e demonstrando através do experimento de ultravoltagem a eletricidade estática, né, gerada pelo atrito. Todo mundo já teve algum tipo de experiência desse tipo, né? Quem nunca brincou de passar a caneta no cabelo e depois ficar atraindo aqueles pedacinhos de papel, ou quem é um pouco, não quero ser mais velho, mas quem é da minha geração, que ali teve o contato com as TV de tubo, sabe que quando a gente desligava ela e passava o braço ali na frente, ela até dava para ouvir os estralinhos ali, dava um estralinho e puxava ali também teus pelos, os pelinhos do braço, levantava ali. E a gente, era até divertido brincar disso. Mas a eletricidade estática, ela é responsável por coisas que acontecem no nosso cotidiano há bastante tempo, na verdade. Né? Algumas coisas são mais fáceis de a gente perceber, como os raios, né? É muito intenso o corrimento de raios e eles são gerados por conta da eletricidade estática, muito fácil perceber. Outras coisas são mais sutis da gente perceber, mas também são resultado da eletricidade estática e também geradas ali pelo atrito, como por exemplo a poeira que gruda no nosso cabelo depois da gente pentear, né? Isso passa despercebido, mas né, quanto mais você penteia o cabelo, mais ele acaba atraindo a poeira. Para dar um pouco mais dessa ideia, eu falo um pouco e vou até ler um pedaço de algum texto aqui que a gente se apoiou para fazer esse trabalho, né? As primeiras notícias que a gente tem relacionadas a esse assunto, a esses fenômenos elétricos, foram feitas pelos gregos, né? O filósofo e matemático Tales de Mileto, do século VI a.C., observou que um pedaço de ambá, que é uma pedra amarela gerada pela fossilização de folhas e de árvores ao longo do tempo, após ser atritada com um pedaço de pele de um animal, ela adquiria a propriedade de atrair outros corpos, como palha, como sementes. É exatamente o que a gente estava falando, né? Passar a caneta no cabelo e acabava puxando aqueles papelzinhos do caderno ali. Era um experimento parecido. Cerca de 2.000 anos depois, 2 anos mais tarde, né, o médico inglês William Gilbert, me perdoem se a pronúncia não está correta aí, que viveu entre os anos de 1544 e 1603, fez observações sistemáticas de alguns fenômenos elétricos que resultaram nas seguintes constatações. Vários outros corpos, ao serem atritados por contato com outros corpos, comportavam-se como ambá. Essa foi uma das constatações do William. E a outra é que a atração exercida por eles se manifestava sobre qualquer outro corpo. Gilbert introduziu os termos, então, eletrizado, eletrização e eletricidade, nomes que derivavam da palavra grega para ambá, electron, visando descrever esses tais fenômenos. Muitos outros cientistas trabalharam nessa ideia, mas eu queria destacar aqui o cientista francês François Dufay, que viveu entre os anos de 1698 e 1739, e que procurou dar uma explicação a esse fenômeno de eletrização. Observando que um corpo era repelido após entrar em contato com outro corpo eletrizado, ele concluiu que dois corpos eletrizados sempre se repelem. Entretanto, a ideia teve que ser modificada devido às novas observações experimentadas que a contradiziam. O próprio Dufay observou que um pedaço de vidro atritado com uma seda atraía um pedaço de ambá que tivesse sido previamente atritado com a pele. Isto é, a experiência mostrou que dois corpos eletrizados podiam se atrair. Baseado num grande número de experiências, ele lançou então em 1733 as bases de uma nova hipótese que teve grande aceitação no século XVIII. Segundo ele, existiam dois tipos de eletricidade. A eletricidade vítrea, aquela que aparece no ambá, aliás, aquela que aparece após o vidro ser tratado com a seda, e a eletricidade resinosa, que é aquela que aparece no ambá tratado com a pele. Todos os corpos possuem eletricidade do mesmo nome, vítrea ou resinosa, repeliam-se uns aos outros. Por outro lado, corpos com eletricidade de nomes contrários atraíam-se mutuamente. Sua teoria ficou conhecida como a teoria dos dois fluidos elétricos, o vítreo e o resinoso. A ideia sendo que um corpo normal,
que em um corpo normal esses fluidos se apresentariam na mesma quantidade. Portanto, de acordo com essa ideia, a eletricidade não era criada quando um corpo era atritado. Os fluidos elétricos já existiam nos corpos. O que acontecia após os corpos serem atritados era uma redistribuição desses fluidos. Como frequentemente acontece na física, apareceu uma outra explicação com base nos mesmos fenômenos. E nessa segunda teoria, o cientista americano Benjamin Franklin, interessado no assunto, também realizou um grande número de experimentos que contribuíram de forma decisiva para a compreensão da natureza dessa eletricidade. Foram duas as suas contribuições fundamentais. Primeiro, ele formulou a hipótese de um fluido único. De acordo com a sua teoria, os corpos eletrizados possuem uma quantidade natural de certo fluido elétrico. Quando o corpo é atritado com o outro, um deles perde parte do seu fluido e essa parte sendo transferida para o corpo, Frank dizia que um corpo, como o vidro, que recebia o fluido elétrico, ficava eletrizado positivamente, e o que perdia, como um ambar, ficava eletrizado negativamente. Essa teoria era usada e até hoje é correspondida aos termos da eletricidade vítra e resinosa de Dufay. Bom, eu não vou me estender aqui, o texto é longo e a gente vai falar muito sobre isso. Eu só queria dar um pouco da ideia para vocês saberem de onde que a gente tirou tudo isso. Mas de fato a eletricidade estática é muito, muito gostoso a gente brincar com ela para experimentos, para educação, para ensinar. É muito divertido porque ela te possibilita demonstrar de forma muito fácil, como a gente vai ver aí no experimento que já se mandou. É isso aí. Desculpa aí se eu não pronunciei os nomes da forma correta, mas foi o que a gente conseguiu fazer. Né? A gente está trabalhando bastante, Jefferson e eu, conversando bastante, e eu espero que vocês gostem da demonstração dele. Obrigado, tchau. Olá, turma, tudo bem? Aqui é o Jefferson da equipe 3. A equipe 3 é formada por mim e o Ricardo, como consta aqui no fórum da aula 7. Gente, vocês não estranham a ausência da fala do Ricardo aqui. Devido ao período em que vivemos de isolamento social, nós estamos colaborando com uma equipe, mas apenas eu vou fazer a demonstração a seguir, ok? A gente vem conversando pelos meios tecnológicos aí, mas optamos por fazer o trabalho à distância. Então eu vou fazer a simulação aqui a seguir. Aqui, como consta no fórum, a equipe 3 é formada por mim e o Ricardo. Nosso tema da simulação, vou mostrar aqui, como o Ricardo colocou aqui no fórum, é eletricidade estática, com um experimento de ultravoltagem. Ok? Vou abrir aqui o link para vocês verem de que experimento esse se trata. Aqui é o site que a professora Kelly disponibilizou. Tem várias simulações relacionadas à física e mais no ramo ali da eletromagnético, né? Eletromagnetismo, essas coisas. É interessante até a gente guardar esse site aqui para futuras necessidades profissionais. Vamos lá. Aqui é o nosso simulador escolhido. O simulador traz até o site aqui. Assim, depois que abrir aqui, vou mostrar a vocês. É o John Travolta. John Travolta, acho que todo mundo conhece. É um ator aí do cinema. Esse rapazinho aqui. Gente, como o Ricardo colocou aqui no fórum, nosso tema é sobre eletricidade estática. Uma carga elétrica ocorre quando as cargas positivas e negativas não estão igualadas, né? Então, geralmente o nosso corpo ele está
em equivalência. Ele não tem elétrons mais que prótons e nem tem prótons mais que elétrons, ok? Ele está em uma certa neutralidade ali. Então, mas por que o choque acontece, galera? Se uma pessoa ou objeto recebe uma carga maior de elétrons, podemos dizer que ele tem uma carga negativa, né? Como diz aquele velho ditado, os opostos se atraem. Por isso, uma carga negativa procura uma carga positiva e vice-versa. E quando este encontro entre as cargas opostas acontece, pim, nós levamos o choque. Então aqui basicamente eu vou tentar simular isso que eu disse através desse bonequinho aqui, ok? Um exemplo, quando esfregamos os pés no tapete, pegamos mais elétrons, ou seja, carga negativa. E os elétrons se movem facilmente em materiais de metais. Por exemplo, o chamado de acho que vocês lembram aí que os metais são chamados de condutores, né? Então, aqui está a simulação do tapete. Aqui, se eu pegar esse, arrastar, se eu pegar o pé dele e arrastar, veja o que acontece. O condutor aqui, galera, está sendo representado por essa maçaneta da porta, como a gente pode ver aqui. Então, quando encostamos na maçaneta de uma porta, por exemplo, que tem uma carga positiva, os elétrons tentam passar de você para a maçaneta, tentando de todas as formas contato com a carga oposta. Esse pulinho dos elétrons tentando alcançar os prótons é o causador do choque. Então eu vou carregar mais esse corpo aqui de mais elétrons. E então eu vou tentar abrir essa porta. Como vocês podem ver, aconteceu o choque, né? Esse pulinho aqui, digamos assim, pulinho entre o dedo, a mão ou o dedo para a maçaneta é o que causa o choque. Esses elétrons passam de uma forma tão rápida, mas tão rápida do nosso corpo para a maçaneta, que chegamos a sentir e levamos o choque. Certo? Esses eventos acontecem mais em períodos secos ou quando estamos assim com frio, né? Que estamos agasalhados. Geralmente assim, se eu passar a mão no agasalho e for querer abrir a maçaneta, ao passar a mão no agasalho eu peguei, a minha mão ficou carregada de elétrons, né? E quando foi ao encontro da maçaneta, acabei levando um choque. Os especialistas recomendam para esse tipo de evento não acontecer ficar descalço. Porque se a pessoa estiver usando um calçado com solado de borracha, haverá uma maior acúmulo de carga, pois a borracha é um material isolante. Ao ficar descalço, a eletricidade acumulada no corpo é liberada para o chão. Então, gente, o simulador que a gente queria mostrar é esse. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu espero que esse vídeo dê certo. Viu, gente? Eu agradeço aqui a paciência de vocês e até a próxima.